A gente venceu o jogo de hoje, a gente mereceu vencer o jogo de hoje de novo, mas a gente não pode ignorar que a equipe do Fluminense ainda tem seus problemas. Eu não estou aqui nesse momento para poder justificar problemas que o Renato Gaúcho ainda tem no time. Eu não estou aqui nesse momento para poder justificar problemas que o time ainda tem dentro do formato do que o Renato Gaúcho quer que a gente jogue. Mas eu tô aqui para justificar a importância de uma vitória hoje contra o Sport, a importância de criar pelo menos 7, 8 chances de gol de novo, só que agora contra o time da Série A, a importância de um gol do Everaldo, então é muito grande, mas também a importância dos recados que o campo está passando. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e o Fluminense precisa fazer alterações. Caiu meu boné. O Fluminense precisa fazer alterações no seu time titular, tá? Isso é fato. Renato Gaúcho vai precisar mudar. E eu vou gravar um outro vídeo falando, na verdade, devo gravar até 2 vídeos, falando sobre temas que foram abordados na coletiva do Renato Gaúcho, mas a escalação precisa ser um desses temas. O Renato Gaúcho coloca contra o Sport, uma equipe que tinha feito 3 gols do Campeonato Brasileiro só até agora, sendo que um deles foi contra. Era uma equipe que se expunha muito, dava muito espaço, mas jogava o tempo todo em transição e velocidade. O que o Corinthians faz contra o Sport? Ganha o meio de campo, pressiona, tem 4, 5 chances, perde gol. O que a gente faz igualzinho em 10, 12 minutos, a gente perde gol, só que sem ter a finalização. Acho que a grande questão da diferença da dinâmica do nosso jogo é que a gente não finalizou tanto no primeiro tempo. E a gente rapidamente perdeu o controle do jogo pro Sport. Por que a gente perdeu o controle do jogo pro Sport? Porque a gente tinha no meio de campo 2 jogadores que têm déficit, não vou dizer déficit físico. Um tem déficit físico, o outro... Qual é o problema do Hércules até agora, gente? Quero ajuda do chat. Qual é o problema até agora do Hércules? Por que o Hércules ainda não tem rendido? Eu achei até que o Hércules auxiliou e começou a se integrar durante pelo menos 20 minutos na marcação do lado direito. Achei que o Hércules começou ali. Apareceu para jogar com o Samuel Xavier, apareceu para jogar com o John Arias, criaram chances por lá. Tem um chute cruzado até do Samuel Xavier, que é a melhor chance criada pelo lado direito. Tem jogadas sendo criadas por lá, mas assim... E aí? O que acontece depois disso? O Hércules precisa se integrar mais. E aí onde eu acho que o Nonato hoje pede passagem. Deixa eu checar aqui pra ver se tá gravando. Tá gravando aqui ainda. Então assim, a gente tá falando de um jogo que no primeiro tempo, Fluminense... Eu vi um comentário do Cássio Zirpoli, lá do 45 Minutos. Quando sai a escalação, ele vira e fala bem assim, olha só, esse é o melhor esporte, aparenta ser o melhor esporte que o Pepa poderia escalar nesse momento. Pepa, por sinal, já foi demitido, mais um treinador demitido depois de enfrentar o Fluminense, né? O Mano Menezes enfrentou o Fluminense naquele dia contra o Fortaleza. O Pedro Caixinha enfrentou o Fluminense pelo Santos. Já teve depois disso também a demissão do Ramon Dias, do Corinthians, quando enfrentou o Fluminense, e agora o Pepa. 7 rodadas de Brasileirão, só em 3 acabou a rodada e não teve demissão de treinador em jogos do Fluminense. Mas o que o Pepa fez? A melhor escalação. E o Sport faz um primeiro tempo atento, ganhando o meio de campo, principalmente na velocidade pelos lados. Aí você fala ganhando o meio de campo na velocidade pelos lados? Sim, porque a posse de bola do Fluminense era uma posse de bola lenta no meio de campo. O Ganso, infelizmente, eu não estou aqui condenando a carreira do Ganso. Eu não estou aqui falando que o Ganso não tem mais condição de jogar futebol. Eu não estou aqui falando nada disso, tá? Nada disso. Eu estou sendo bem claro no que eu estou falando aqui. Paulo Henrique Ganso, neste momento, não tem condições de jogar no meio de campo do Fluminense, numa equipe que quer jogar com a movimentação que o Fluminense quer jogar. Quando a bola bate no pé dele, ele dá o passe para a finalização do Canóbio, que é passe de gênio, e ele é gênio. Sem a bola, o Ganso não consegue colaborar direito ainda dentro do jogo. Isso é nítido para qualquer pessoa que para ver o jogo. Então hoje, esse cenário do Fluminense vai se repetir enquanto o Renato Gaúcho, que na coletiva diz que velocidade é tudo no futebol, vai continuar tendo um problema escalando o Ganso no meio. E aí, de novo, o Ganso tem gás para, na disposição, ter 12, 15 minutos. O Fluminense não fez o gol. E aí a gente pula para o início do segundo tempo com o Fluminense corrigindo os problemas que aconteceram nos outros 30 do primeiro tempo. E dessa vez o Renato olhou rápido para o campo. No segundo tempo, a gente já tinha tomado 1-0, e vou falar já sobre o gol que a gente tomou, mas no segundo tempo, a mexida que ele faz, cadê aqui as mexidas?
Ai, caramba. Não tô conseguindo achar aqui. Escalação aqui. As mexidas que ele faz com 7 minutos, não é isso? Ele chama com 7 e mexe com 10 minutos do segundo tempo. Com 6, 7 minutos do segundo tempo, ele viu que não dava para manter o Ganso em campo. Colocou o Lima, que ainda não tem colaborado muito na criação ofensiva, tá? Vai ter colaborado muito pouco. Mas tira o Hércules e coloca o Nonato. E o Nonato pede passagem para ser titular do Fluminense. Isso é nítido. O Fluminense melhora no jogo. Só que antes já tinha tomado 3 contra-ataques. O gol acontece, para mim, numa... Eu não sei se dá pra chamar muito de falha do Freitas. O Freitas fica moscando no lance. Acho que é esse o termo. O Freitas ficou moscando no lance. A marcação estava desencaixada porque os últimos 4 defensores do Fluminense estavam no mano a mano com 4 atacantes do Sport. O Ignacio deu espaço para o Lucas Lima cruzar. E no outro lance que aconteceu depois, o Ignacio corre de calça jeans molhada. Tá? O Ignacio falhou nos 3 lances de perigo do Sport no primeiro tempo. Ele correu de calça jeans molhado, uma lentidão absurda, que é o chute do Barleta, que depois o Fábio espalma e a bola bate na trave. No lance do gol, ele dá espaço para o Lucas Lima conseguir o cruzamento que o Pablo faz de cabeça. E num outro lance, na frente da área, ele dá condição para o jogador do Sport efetuar a finalização, que depois ele faz o corte. Então, assim, a gente está falando de um zagueiro que tem falhado recorrentemente. Eu gosto muito do Ignacio, mas não está justificando hoje muita coisa não, tá? Meio de semana a gente deve ver time poupado, enfim, então deve ter mais diferenças. Agora, 1-0 facilitou um pouco a vida do Sport, um time que pouco faz gol, mas as mexidas facilitaram a vida do Fluminense no segundo tempo. A gente empata o jogo e vira com o Serna, que tinha entrado na equipe do Fluminense no lugar do Canóbio já no intervalo. Então o Renato, basicamente, em 7 minutos, né, do segundo tempo, ele já tinha decidido por 3 mexidas. Eu não apoiei, porque eu acho que no primeiro tempo o Canóbio conseguiu colaborar ofensivamente, é o que ele já não fazia há muito tempo no Fluminense. Mas o Serna entra bem, no modo Serna. E o modo Serna é crítica e elogio. O modo Serna teve uma definição muito boa da nossa produção na live, que o Serna, ele passa muito pelos marcadores, porque nem ele sabe o que ele vai fazer com a bola. Quem dirá os marcadores? E é nisso, é na garra, na raça, ele cria chances. E assim, você pega os números do primeiro tempo, no primeiro tempo você vai ver, posse de bola, Fluminense tem 70%, o Sport tem 30%, normal. Fluminense tem 10 finalizações, o Sport tem 5, mas no gol é 4-3 para eles. Escanteios, 7-2, o Fluminense parece ter massacrado muito, mas foi muito mais na reta finalzinha ali do primeiro tempo. O primeiro tempo é um pouco mais disputado. O segundo tempo, você olha a posse de bola e é 56-44. Você fala, exatamente. No segundo tempo, o Sport fica muito mais com a bola do que no primeiro. Você olha as finalizações, é 10-6, mas nos chutes no gol, aí vem um amplo domínio do Fluminense. 5 finalizações no gol contra 1. Qual que é a grande diferença aí nessa conta? O Sport, inclusive, tem mais escanteios no segundo tempo. Qual que é a grande diferença nessa conta aí? O Fluminense no segundo tempo foi muito mais objetivo. Tirou o Ganso, rodou menos a bola, ficou menos com a bola, mas aproveitou a lateral esquerda do Sport. O Cariús deu espaço. E esse espaço foi muito aproveitado. A jogada, que a gente falou tanto do treinamento, foi aproveitada. Os 2 gols do Fluminense são idênticos na movimentação dentro da grande área. O Aras recebe a bola pela direita com espaço. O primeiro gol numa inversão do Martinelli, o segundo num lateral cobrado rápido do Guga. O Aras domina, leva para a linha de fundo e... Opção A. Aliás, opção A não, a movimentação é Serna vem da ponta correndo para o primeiro pau, e o Canóbio já tinha feito isso no primeiro tempo, então é algo treinado com os pontas. O ponta esquerda corre no primeiro pau do lado direito, e o centroavante faz o movimento de ir para a área e vem para receber no segundo pau. No primeiro tempo, isso ocasionou algumas chances. Uma parecida, que o John Aras perde de cabeça no miolo da área. Uma que o Everaldo ganha de cabeça dentro da área. Teve uma falta também que o Ganso cabeceou, a bola passou muito perto. No segundo tempo, a gente teve os 2 gols. Na primeira, a zaga do Sport está bem mais povoada na área. Pode pegar o lance para ver. Eles marcam mais o Everaldo. Bola na área no Everaldo. O Serna se antecipa e empata o jogo. Como um centroavante. Na narração, inclusive, eu grito Everaldo, porque ali era a posição de centroavante, mas essa jogada confundiu a defesa e confundiu o narrador. O segundo é a mesma movimentação. O Serna corre no primeiro pau, a defesa, que já tem menos gente na área, acompanha o Serna, o Everaldo fica sozinho, o Aras dá no Serna. E é a diferença de ter um John Aras. Jogou mal um jogo, é craque. Craque resolve o jogo, o Aras hoje resolveu o jogo. A virada é muito importante, o gol do Everaldo é muito importante.
vai ser o Everaldo, tá, gente? Não tem o que fazer. Até daqui a pelo menos 4 semanas, até o Mundial, é o Everaldo, não tem o que fazer, não tem outro ali não. Então é muito melhor ter esse cara com confiança, ter esse cara com bola, ter esse cara fazendo gol. E fez o primeiro gol dele, estreou no Fluminense hoje. Ele saiu do nível estadual e passou a estrear no nível nacional, em que pese os 4 gols dele serem 2 na Sula, 2 na Copa do Brasil, mas contra adversários muito frágeis. Hoje, deu bom chute de fora da área, cabeceou bem num contra-ataque do Fluminense, que seria virada antes, que o Kaique França fez uma boa defesa. O Fluminense criou jogadas, e aí é onde eu entro, só para poder fechar aqui, no Renato Gaúcho. O Fluminense criou jogadas. O Fluminense foi um time no jogo de hoje que, se por várias vezes a gente já criticou muito contra o Mano Menezes que o time era um deserto de 10, o time do Renato não é um deserto de 10. E é muito mais fácil falar isso aqui com a vitória do Fluminense. Eu sei disso e eu concordo com isso. É mais fácil. A vitória, ela não pode maquiar as coisas, mas ela facilita a análise. O time do Fluminense contra o Vitória, eu falei aqui. O Fluminense tomou um empate, eu não estava aqui no Maracanã nesse jogo. O Fluminense tomou um empate porque perdeu gols, tecnicamente. Mas ele criou as chances. Falei contra o União Espanhola e o Botafogo, o inverso. O time jogou mal e não criou chances. Um era o time reserva, o outro é a pior atuação disparado sob o comando do Renato Gaúcho. O jogo contra o Botafogo, após aquele jogo, eu falei que aquilo lá tem que ser um buraco. Não pode ser um abismo. Tem que ser lembrado como a pior atuação, e depois daquele jogo a gente jogou sempre, nunca mais jogou daquele jeito. Como foi, de certa maneira, no ano passado, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, na Libertadores. A gente não voltou a atuar mais daquela maneira e escapamos do rebaixamento. Entendeu? Óbvio que o nível é diferente, mas vocês entenderam. Então, o jogo contra a Aparecidense, eu falo de novo, a gente criou as chances. Faltou capricho na execução das jogadas. Hoje, não vou dizer que faltou capricho. Faltou matar mesmo o jogo. Não vou dizer que teve um chute que foi mais fraquinho, um chute que poderia ter sido mais no canto. O Fluminense tentou e estava errando. Porque não é um time para ser campeão. Para ganhar do Sport precisa desse esforço todo? Não precisaria, se no primeiro tempo tivesse uma escalação com mais movimentação. De novo, o Fluminense precisa do final do jogo. E aí tem aquela historinha, né? Se teu time faz gol sempre na reta final, por que você não começa escalando o time da reta final, né? Tem algumas mudanças para o Renato fazer. No meio de semana tem La Paz, ele provavelmente não vai também, né? Mas o cenário atual é de um time que vai treinar lá em La Paz, e o jogo principal vai ser Atlético Mineiro na Arena MRV na próxima semana mesmo. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima, valeu.